quando Deus criou as leis, inclusive o guardar o sábado, ele pensava no bem da humanidade. Por quê? Por que ele deu o sábado? Ele, ali no Antigo Testamento, nas leis, ele mostrou o sábado. Era o que? Ele criou, aqui eu vou dizer, que ele criou o sábado para o bem do homem. E não criou o homem para o sábado. O santificar o sábado era para o nosso bem. Por quê? Porque nós trabalharíamos e descansaríamos, e nesse dia de descanso era o dia que a gente dedicava para Ele. Era o dia do Senhor, era o dia que o homem dedicaria. Então ele criou o sábado ali para o homem. Ele não criou o homem para venerar o sábado, para servir o sábado. Não, era o contrário. Ele criou o sábado para servir ao homem. E era isso que os fariseus não entendiam. Tanto é que quando Jesus ele vai e faz uma cura no sábado, eles vão e reprovam Jesus, porque eles dizem que não era lícito trabalhar no sábado. E Jesus lembra para eles o seguinte, olha só, o sábado foi criado para o homem, para o bem do homem. Então se eu vejo esse homem precisando, e hoje é sábado, por que eu não posso libertar esse homem? Eu sou o Senhor do sábado, assim disse o Senhor. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Então ele sabia que ele estava fazendo o que ele queria. Era o sábado em favor dali do homem. Para que o homem se dedicasse a ele. Na cura daquele homem ia fazer o quê? Glorificar a ele. Agradecer a ele. E é isso que Deus queria quando criou o sábado. Para que aquele sábado fosse dedicado a ele. Para que aquele sábado fosse... além do nosso descanso, fosse um sábado de reconhecimento a Deus, de gratidão a Deus. E hoje, para nós, esse sábado se tornou o quê? O domingo. Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Na verdade, quando o Senhor fala desse dia, é que Ele quer que você tire um dia do seu dia, da sua semana, e seja dedicado a Ele. Às vezes eu não posso no domingo, mas o meu dia de descanso é na terça, é na segunda, é na quarta. Era isso que o Senhor estava lhe ensinando. Porque Ele queria que um dia na semana fosse dedicada para Ele. Se eu trabalho no domingo, o que Ele está querendo dizer é que eu não posso trabalhar os 7 dias da semana que Ele me dá. Eu tenho que trabalhar 6 e descansar 1. E nesse 1 de descanso não é só para mim passear, me regalar, não. É para mim me dedicar a Ele. É para mim me entregar a Ele. Oferecer ações de graça, oferecer louvores a Ele por tudo que Ele já me deu durante toda a semana. Ele me deu força para trabalhar, Ele me deu saúde. Então é esse o objetivo que Jesus estava falando. Que olha só, o sábado foi criado para o bem do homem. Não o homem para o bem do sábado. Tá? Então era isso que Jesus estava mostrando ali para eles. Isso nós encontramos em Marcos capítulo 1, do versículo 23 ao 28. Então, alguns dos milagres de Jesus. Nós vamos ver, já que nós falamos que Marcos enfatizou muitos milagres, eu trouxe só alguns aqui, são 18, mas aqui eu só trouxe alguns, tá? Depois que eu vou enviar os slides para vocês veem, né, alguns desses milagres. Mas eu quero falar para vocês aqui, apenas desse aqui, capítulo 2, no versículo de 1 a 12. Capítulo 2, do versículo de 1 a 12, ele vai falar sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. Então ele diz assim, ó. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achegavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Quer dizer, esse homem
foi levado, esse paralítico foi levado por 4 homens até Jesus. Mas era tamanha a multidão que eles não conseguiram entrar ali pela porta e nem pela janela. O que eles fizeram? Eles abriram um buraco no telhado, tiraram as telhas e desceram aquele homem justamente aonde Jesus se encontrava. Olha, né, gente, que determinação, que força de vontade, né, que eles não olharam a multidão e simplesmente disseram assim, olha, sinto muito, amigo, não dá, eu até queria te levar até lá, mas não dá. Não, a preocupação deles, o amor deles pelo aquele próximo foi tão grande que eles não viram as dificuldades. Eles simplesmente deram o jeito dele de levar aquele homem até Jesus. E isso é um ensinamento muito grande para nós, porque muitas das vezes a gente deixa de ajudar alguém e por causa de dificuldade a gente bota 500 obstáculos, né? E aqui, olha, nós vemos uma pessoa não vendo obstáculo para poder servir aquele homem, né? Para poder ajudar aquele homem. E aí Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E por conta disso, Jesus não falou, você está curado, Jesus falou, estão perdoados os teus pecados. Ali se levantou o quê? Um tititi, vamos dizer assim. Por quê? Porque os fariseus, os escribas ali, eles tinham uma lei, né, a religião ali que eles seguiam, né, ali aquela lei, aquelas coisas todas, dizia que só quem podia perdoar pecado era Deus. Tanto é que quando Jesus falou, filho, estão perdoados os teus pecados, os escribas ali, ele estava blasfemando. Porque ele não tem poder de perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E para eles, todas as pessoas que estavam ali, que eram enfermas, é porque eram pecadoras. Eles não eram, né? Mas ali todas aquelas pessoas enfermas, inclusive ali o paralítico, ele era paralítico porque ele era um pecador. Então, quando Jesus ele fala isso, o que ele queria falar com isso? Olha o que ele diz lá no versículo 9 do capítulo 2. Quando ele vê, percebendo ali, né, o pensamento deles, achando que ele estava ali blasfemando, Jesus diz assim, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que ele mostrou ali para aquele povo? Que ele era Deus, que ele tinha poder de perdoar pecados, porque a prova estava no homem levantar, pegar o leito e andar. Então era a prova para aqueles escribas, para aqueles fariseus, que ele tinha o poder de perdoar pecados, porque se o pecado daquele homem não tivesse sido perdoado, ele jamais levantaria e andaria. Porque na mente deles, na religião deles, no legalismo deles, ele estava paralítico porque era um pecador. E desde o momento que ele levantou, pegou o leito dele e andou, ele ali estava livre do seu pecado, estava perdoado do seu pecado. Você vê como que o Senhor é tão maravilhoso, que ele ali poderia ter curado, ó, seja livre da sua enfermidade. Não, ele falou, seja perdoados os teus pecados, para mostrar para eles que ele era Deus, que ele tinha a condição de perdoar pecados. E a prova estava no momento que ele pegou o seu leito e andou. Foi um modo que o Senhor mostrou ali para eles que ele era o próprio Deus. Depois vocês leem os outros milagres de Jesus, tá? Eu só coloquei alguns através do vídeo, não dá para a gente ir todos. E tem alguns ensinamentos de Jesus, tá? Esse é o nosso último slide. E eu separei apenas 2 aqui para trazer para vocês. Um está lá em Marcos 8, que eu quero que vocês vão lá, no capítulo 8, no versículo 31 a 33, que é o ensinamento que ele vai dar ali para os seus discípulos. Ele vai preparar os seus discípulos para o que ia acontecer com ele, né? No capítulo 8, versículo 31 a 33. Diz assim,
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você vê que Jesus, ele ali, depois, ele já tinha se revelado aos seus discípulos. E ele diz assim, olha, vai ser necessário que eu seja entregue, que eu morra, tá? Eu vou morrer na cruz. Ele não deixou os discípulos ali despreparados, né, para o que ia acontecer. Ele mostrou direitinho tudo o que ia acontecer. Ele queria preparar os discípulos. E ali Pedro, naquele momento, não é que Pedro era endemoniado. Ali Satanás usou ali a boca de Pedro para tentar convencer Jesus que ele não precisava daquilo, né? Que não precisava de passar por nada daquilo. E o Senhor repreende ali não só a Pedro, mas ele repreendeu todos os discípulos. Porque ele fitou, o que diz? Que ele fitou os olhos nos discípulos, porque ele conhecia a mente de cada um. Pedro abriu a boca e falou, mas os discípulos ali, no coração deles, eles não estavam entendendo, eles não estavam aceitando que Jesus fosse ser entregue na cruz, que Jesus podia se livrar daquilo. Até então eles não tinham ainda entendido o significado verdadeiro da obra da cruz. E aí Jesus repreende aquela voz, né, que não era a de Pedro, mas sim de Satanás, através da boca de Pedro, e fala, você não cogita das coisas de Deus, né, e sim das dos homens, porque o que você quer é que realmente eu volte atrás, eu desista, né, eu retroceda, não, mas eu vou até o final. E um outro ensinamento que está lá no capítulo 13 de Marcos, é que ele vai falar sobre os finais do tempo. Ele vai mostrar para os discípulos ali que o templo, a destruição do templo aconteceria. Olha, ele começa no capítulo 13, mostrando o que? O sermão profético. Era um sermão de uma profecia que ainda iria se cumprir uns 40 anos depois, quase 40 anos depois, que seria a destruição do templo, aonde o Nero ia colocar fogo em Roma, né, culpar os discípulos, que uma grande perseguição viria. Mas ali Jesus não estava apenas falando sobre essa tribulação. Ele não estava falando apenas ali do que iria acontecer lá, mas ele estava se referindo aos finais dos tempos, né, a sua segunda vinda. Então, no capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver isso do versículo 3 até o versículo 23. E depois ele vai começar falando sobre a vinda do Filho do Homem. Nós não vamos penetrar aqui na vinda do Filho do Homem, porque isso nós vamos estudar em Apocalipse, tá? Mas o que eu quero tirar aqui para vocês é que ele, assim como lá no capítulo 8, ele pega os discípulos ali e ensina aos discípulos, ele fala para os discípulos o que iria acontecer com ele, que iria ser morto. Ele também ensinou aos discípulos, ele preveniu os discípulos de tudo que os discípulos iriam passar. A grande perseguição, que eles iam ser entregues, né, a cruz também, que eles iam ser entregues para ser comidos de leões, que o templo ia ser totalmente queimado e destruído, porque nunca mais ser reerguido. Por quê? Porque no momento em que Jesus morreu e ressurgiu, um novo templo estava sendo construído. Qual era esse templo? O nosso coração. Era nesse templo que ele habitaria. Ele não habitaria mais lá no templo que as pessoas teriam que ir lá para poder cultuar a ele. Não, esse templo seria o nosso coração, onde a habitação dele seria através do Espírito Santo. E esse templo que somos nós, dentro de nós temos o próprio Deus morando dentro de nós podemos cultuar a ele em qualquer lugar. Nós vemos que nós estamos vivendo hoje o quê?
uma tribulação. Nós estamos o que? Longe da igreja. Mas o templo do Senhor, esse não está destruído. Porque o templo é você, o templo sou eu, o templo é o Sérgio que está aqui me vendo. O templo somos nós. E ele fez questão de ensinar isso aos discípulos. E ele está mostrando também os finais dos tempos. Ele está mostrando a grande tribulação que iria acontecer. Ele não nos deixou, gente, sem aviso. Então, tudo isso, desde que o Senhor Jesus falou e essas coisas, as guerras vêm acontecendo, as fomes vêm acontecendo, os terremotos vêm acontecendo. E a intensidade vem cada vez mais fazendo o quê? Se intensificando. Então, como lá, olha, no versículo 8, no capítulo 8, ele diz que seria necessário, olha como é que ele fala, quer ver? Deixa eu ver. Ele diz assim, então começou Jesus a ensinar dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aqui, no capítulo 13, ele também vai dizer que é necessário, tá? Que as tribulações aconteçam, que a fome aconteça, que as pestes, as epidemias aconteçam. Se você ler o capítulo 13 todo, você vai ver que ele fala sobre a fome, sobre epidemias e que isso se intensificaria. Ele compara as dores de parto. Quando a mulher está para ter o filho, ela vai tendo dores fracas, né? Esporadicamente. Quando o neném já está mesmo para nascer, o que acontece? As dores vão se intensificando, elas vão ficando mais curtinhas, não dá tanto espaço de tempo e cada vez mais forte, até que chega a hora que o neném nasce e a mulher esquece de tudo que ela passou, pela alegria que ela vê ali o filho nascer. Então, Deus compara a sua volta a essa mulher. Ele compara as dores de parto. Quer dizer, desde que Jesus falou isso, essas guerras vêm acontecendo porque são necessárias para a sua segunda vinda, para o nascimento de um novo reino. Um reino já físico, onde nós vamos reinar com o Senhor Jesus fisicamente num corpo, e não num espírito, mas num corpo, né? Um corpo glorificado como o dele tem. Então, tudo que nós estamos passando hoje, gente, o que vocês têm que entender é que são o quê? São as dores, que são os sinais de que a vinda dele se aproxima. Já tivemos muitas epidemias, não tivemos? Muitos terremotos, tivemos e vamos continuar tendo. Mas essa que estamos vivendo, nós vemos que é pior. Pior em quê? Ela pegou o mundo inteiro. Não pegou apenas, nós vemos epidemias na África, né? Nós vemos epidemias em alguns outros países, mas essa epidemia, ela está pegando o quê? O mundo todo. Não existe um país que esteja isento dessa epidemia. Isso é para nos alertar, saber que isso é bíblico, que o Senhor Jesus nos preveniu. Nós não podemos ficar perplexos com isso, porque quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra, vê que o Senhor Jesus, assim como ele ensinou aos discípulos que ele morreria, ele deixou ensinado para nós que nós passaríamos por isso, que nós estivéssemos atentos, que era necessário para que ele voltasse. E aí sim nos dá um novo céu, uma nova terra, um novo corpo. Então a gente tem que entender que se está piorando, vai piorar ainda mais. Porque quanto mais piorar, é porque a redenção se aproxima. É porque o Senhor Jesus está mais próximo de voltar. Tá? Então eu queria deixar isso aqui para nós. Ele fala, esse aqui é o nosso último slide. Tá? Ele vai falar, ele continua falando. Nos capítulos 14, começa já o plano para tirar a vida de Jesus, né? Ele vai, né, para o Getsemane, onde ele antecede a sua prisão e a sua crucificação, mas isso nós vamos falar lá no Evangelho de Lucas, tá? Até chegar, tá, a sua morte e a sua ressurreição, que está lá no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, tá? E a ordem para a evangelização, que nós também vamos falar no livro de Lucas, tá? No livro de Marcos é somente isso que eu posso falar para vocês, porque estamos com o nosso tempo muito reduzido, tá? Mas eu quero dizer que se ficou dúvidas,
podem perguntar para mim. Não deixem de dar o okzinho lá, que vai servir da presença de vocês no nosso caderno de presença, tá? Tá bom? Ficam com Deus, uma boa leitura, um bom estudo, e que Deus abra a mente de vocês, abra o coração de vocês, para que esses ensinamentos venham dar frutos na vida de vocês, tá? Ficam com Deus. Beijo, Deus abençoe.